Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na nossa Sociedade Chesterton Brasil. E eu gostaria de conversar com vocês hoje, especialmente, sobre um capítulo, aqui do nosso querido livro Ponto Final, alguns diriam até mesmo, do esforço apologético de Chesterton, tá? Que é O Poço e os Charcos, um dos livros que ele escreve ao fim da vida, está bem? E que esse livro, na verdade, acaba se tornando, como ele mesmo fala na introdução, meio que a sua última palavra sobre uma série de temas, né, que ele elabora ao longo da vida, algumas coisas que são mais recorrentes, outras menos, né, nos mais diversos capítulos desse livro que é O Poço e os Charcos, certo? Então tá aqui nossa edição de Sociedade de Chesterton Brasil, né, se você ainda não tem, se interessa pelo Chesterton apologista, palavras de Ian Kerr, que neste campo, assim também como na crítica literária, Chesterton, inteligente, capaz, um homem, né, singular, chega até, né, o patamar dos gênios. Né? Então, muito importante, tudo que você puder ler de defesa da fé de Chesterton, elaboração filosófica e assim por diante, você está lendo um autor singular, você não encontra em qualquer esquina, né, alguém como Chesterton falando de temas relacionados à fé, à defesa da fé, à apologia, tá? E antes ainda de falar do capítulo, vale a pena dizer, esse tema da cavalaria, talvez não é para todo mundo que seja muito familiar, ou vocês e eu temos uma familiaridade inicial, não mais, na maioria dos casos, graças aos livros, aos romances, né? Nós sabemos que temos grandes ciclos de cavalaria que acabavam muitas vezes sendo, né, recitados, entoados, tocados praticamente à guisa, né, de canção de música, né, dentro dessa tradição chamada trovadoresca, tá? Especialmente em algumas formas, né, de metrificar, né, de cantar e de narrar, surgidos numa região, né, que é a região do Languedoc, ali naquilo que vai ser a Aquitânia, então, e esses locais do sul da França, certo? Mas que depois vai se tornando, né, um estilo, né, cultural, artístico, que se espalha por toda a Europa, especialmente neste jogo conjunto, né, de França e Inglaterra, mas com certeza com presença também na Espanha, presença em Portugal, presença, né, nos países, né, baixos, né, ali então nós temos o que hoje é a Holanda, o que hoje é Bélgica, assim por diante. Então, essa maneira de narrar, essa maneira de contar, ela se espalha como estilo literário pela Europa. Ou seja, o que é isso? Né? Nós temos um movimento, vamos dizer assim, com a passagem daquilo que nós chamamos de Alta Idade Média, a entrada e a composição, certo? A entrada, né, dos anos 1000 em diante, nós temos como que um renascimento, né, em toda a Europa, pelo menos na Europa que se tornou altamente ruralizada, certo? Que passa desde as questões dos conhecimentos, chegando até mesmo, né, a questão econômica, onde as feiras, né, devido a uma série de desenvolvimentos, acabam se produzindo mais alimentos, se tem mais condição, então, né, de fazer trocas ou mesmo elaborar comércio daquilo que é o excedente desse mundo, né, rural mais próspero. E aos poucos você vai começar a ter o ressurgimento, o fortalecimento de núcleos urbanos que ou não existiam, ou existiam de maneira muito minguada, especialmente lembrando, né, que, salvo a Península Itálica e alguns outros lugares, a Europa, né, aquilo que era o Império Romano, altamente urbanizado, né, e assim por diante, vai ruir no que foi chamado de queda do Império Romano do Ocidente, tá? Mais ou menos no ano 476 depois de Cristo, tá bem? Então isso. E com esse movimento, começa a surgir também algumas formas que privilegiam o que alguns chamarão de amor cortês, tá? É claro, alguns quiseram chamar isso também de romantismo, mas seria equivocado chamar assim. O movimento romântico é um movimento posterior, em quase 500 anos, e bebe, né, de alguns outros elementos, mas vai sim ressignificar essa Idade Média. Essa Idade Média de cavaleiros, de catedrais, de castelos, e sobretudo o coração do espírito, né, desse espírito do trovadorismo e assim por diante, que é a ideia dessa dama. A ideia do amor cortês é justamente isso, é o amor de corte. Né? E aí até nós ouvimos algumas pessoas falarem
é muito em desuso, mas há quem se refira, às vezes, para brincar, às vezes querendo dar um tom grandiloquente, né, para sua fala, que é fazer a corte. Então, fulano está cortejando Beltrana. Né? O que é cortejar? É o nosso bom e velho dar em cima. É aquele negócio de lá. Tá, hoje em dia o pessoal conversa, né, pelo WhatsApp, curte coisa no Instagram, e aquela coisa toda. E aí, às vezes, até, como faziam, como dizem por aí os maiores astecas, decidem marcar e se encontrarem, então, para estarem no mesmo local tendo um encontro. Mas isso poderia se chamar de cortejar, certo? As origens disso têm a ver com isso, com esse amor de corte que está envolvido numa série de insinuações que tinha um instrumento, né, da música e dessa poesia, que já não é mais como era a poesia dos antigos, em grande parte literativa, mas que agora, né, bebe daquilo que a gente chama de rima, certo? Nas suas formas diversas. Aí tem pentatômetro iâmbico, aí tem, né, decassílabo, aí você tem uma série de coisas, tá? Mas então bebe dessas formas trovadorescas de cantar, de narrar, e assim por diante, e vão então começar a ter um tema mais ou menos recorrente de um sujeito, muitas vezes um cavaleiro, por isso daí o sentido do porquê nós estamos comentando isso aqui, um cavaleiro que tudo faz por sua dama. Evidentemente, como fica claro dentro de contos célebres como Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, né, ou então o próprio conto, né, o conto arturiano, quando fala da figura de Lancelot e Guinevere, certo? Que, aliás, ali sim se extrapola o amor cortês e realmente há uma traição, né, dentro da história, ou então você lida com aquilo que acontece dentro, né, do Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que também há cenas que claramente começam a encaminhar algo de uma traição, algo de uma desonestidade por parte de um dos personagens ali em relação com a senhora do local onde ele está instalado em sua demanda. Então você tem todo esse, sempre isso, é uma tensão, é o amor de um homem que decidiu dedicar toda a sua vida a uma mulher que já pertence a outro, que já é casada com outro homem, geralmente um senhor e assim por diante. Aquele cara é um cara que está, muitas vezes, em um local inferior, senão a história muitas vezes trataria, na verdade, de uma guerra entre dois reis, entre dois duques, entre dois homens que são pares, na verdade, de mesma dignidade. E então, nessa guerra aí, um seria derrotado e poderia se colocar como principal prenda de guerra a questão desta mulher tão desejada por ambos, né? E assim por diante. Mas não, o amor cortês é aquilo, é um homem que não tem condições de possuir aquela mulher, porque ela já é esposa de outro, né? Possuir aqui é uma expressão que está sendo dada num uso que é muito comum, especialmente, até na teologia muitas vezes se usa, né? Ter a posse de Deus, né? Ou seja, ir para o céu, poder desfrutar de Deus. Ou seja, aquele homem que quer desfrutar daquela mulher, não pode, além de estar numa categoria social superior a dele, né? Além disso, ela pertence a outro homem. Isso pode variar, pode ser que eu tenha, sim, um príncipe ou um rei que se apaixona por uma mulher e aí vai viver também o sofrimento de ter a impossibilidade de estar com essa mulher, porque é um homem nobre, é um homem justo, sabe, que não se faz, né, querer trucidar, matar um homem inocente para tomar a sua esposa, assim por diante. Mas ele sofre, então ele vai fazer canções, e aí ele entra nas justas, que são aquelas competições, os dois cavaleiros, né, tomam grandes lanças, né, e vão lá e correm a cavalo um contra o outro, um tenta derrubar o outro. E aí essas coisas vai fazer pela sua dama, aí usa uma prenda da dama, né? Ou seja, vai usar ali um lenço, vai usar ali um broche, vai usar, mesmo que sejam as cores que são relacionadas a ela e assim por diante. E nisso, propriamente, tá? Nós começamos a nos aproximar do que é aquilo, sobretudo o tema da nossa conversa, que é essa questão de que esse tipo de literatura acabou consolidando, sobretudo a partir, e aí eu teria que dizer, nessa retomada própria, né, do romantismo, consolidou na nossa mente uma imagem de cavaleiro que provavelmente seria muito verossímil com aquilo que foi, certo, a realidade da cavalaria como instituição medieval. Evidentemente que esta cavalaria, cada vez mais, especialmente a partir do século XII,
vai ser relacionada com a nobreza, com a defesa dos mais fracos, com a atenção à defesa dos cristãos, nos locais onde sofrem perseguições. Então nós temos o contexto cruzadístico. Isso vai desabrochar depois de uma instituição eclesiástica muito conhecida, que é a questão, né, da ordem de cavalaria, da ordem monástica de cavalaria, da ordem religiosa de cavalaria, certo? Que é, por exemplo, a ordem de São João, a ordem dos Templários, a ordem, né, de São Tiago da Calatrava, nome que me ocorreu aqui, mas acredito que existe uma ordem na Espanha de cavalaria em relação a isso, certo? Com esse nome. Então você tem todas essas possibilidades, tá? De uma diversidade de carismas, dessa assunção da arma, da especialidade cavaleiresca, ou seja, daquele que combate a cavalo, certo? E cada vez mais a ideia de que não, já que você tem essa força, já que você tem condições, porque não era nada barato ser cavaleiro, o animal é caro, as armaduras são caras, as armas são caras, ter junto de si um pajem ou ainda, né, um escudeiro é algo caro, né? Tudo isso é caro. Então realmente era a arma própria da aristocracia, né, formar esse bloco, praticamente o que era o tanque de guerra da Idade Média. Então esse nobre fazia parte da cavalaria. Até hoje, em alguns lugares, né, se tem a ideia de que esse corpo de cavaleiros, para entrar aí, não era maior, porque daí pedem, né, isto e aquilo, e certificações X e provas difíceis Y. Então, para você fazer parte disso aqui, não é na maior. Acabou em tanto quanto a questão, né, da ideia aristocrática, mas continua a ideia de que você precisa ter nesses corpos de cavaleiros, principalmente quando são cerimoniais, os excelentes dos excelentes, né? Fazer parte dessa corporação acaba sendo, na verdade, uma recompensa, um prêmio. Só deixando muito claro, isso que eu estou falando aqui, tá, não é o título de cavaleiro que um rei, por exemplo, o rei da Inglaterra, pode dar para alguém. É fazer parte de um corpo militar, né, que tem o seu cerimonial voltado para a montaria do animal, tá? E tem todo, né, um protocolo, né, do uso da montaria e papapá, essas coisas todas, certo? Evidentemente, né, no cenário de guerra, o cavalo já não entra mais em cena, né, os corpos de cavalaria vão usar os carros de combate, dos mais diversos tipos e assim por diante, certo? Bom, dito isso, toda essa aura de nobreza do cavaleiro se forma em grande parte por quê? Porque o cavaleiro, ele é instigado, como dizia antes, cada vez mais a fazer e colocar a serviço dos demais a sua força, tá? E aí, então, nós vamos ter o dito romance de cavalaria, ou a balada de cavalaria, né, o conto de cavalaria, certo? O romance talvez seja um termo anacrônico para o momento em que realmente esse estilo de história é uma novidade, certo? Agora, fique muito claro, já para o final do século XIV, parece que existia um cansaço, do próprio público com determinados tipos de contos de cavaleiro, né, que eram coisas, claro que talvez melhor escrita com isso, mas que Chaucer vai quase que satirizar. Chaucer, para quem não sabe, é o autor que colocou a literatura inglesa no mapa, né, mundial, um dos principais autores, dos mais antigos, pelo menos do medievo, a escrever romance, ou escrever contos, melhor dizendo, né? Melhor botar a coisa do romance na conta de um Don Quixote, por exemplo, de Cervantes. Mas então ele escreve esse livro de contos, na verdade existe uma subtrama, né, ou pelo menos uma trama moldura dentro da história, que é a ideia de um grupo de peregrinos que vão peregrinar, então, indo visitar o túmulo de São Tomás de Canterbury, tá? Que São Tomás de Canterbury era um bispo que lutou muito para defender a liberdade da igreja na Inglaterra, a ponto de que, até hoje não se sabe, se a mando do rei ou querendo mostrar serviço, um grupo de cavaleiros se coloca a caminho de Canterbury e lá chegando, mata o bispo, né, dizem alguns, né, nas escadarias do altar da sua catedral. Então, um crime hediondo, derramar sangue dentro de uma igreja é uma profanação, ainda mais o sangue do bispo, e não ninguém mais, ninguém menos que o principal bispo daquela região do mundo, certo? Então, um grande crime, ao fim e ao cabo. Mas é um homem que ficou conhecido e é, de fato, né, considerado um mártir, porque se entende que foi o ódio à fé, o ódio à liberdade da igreja, o ódio à autonomia para evangelizar naquele local, levou ele a ser morto, né, trucidado daquela forma. Então o grupo de peregrinos vai lá fazer essa peregrinação, evidente são peregrinos, não é? Então eles vão lá venerar o túmulo de São Thomas Becket, e ao passar por uma taberna,
eles encontram o estalajadeiro como alguém muito bem disposto e que quer ir com eles também. Sei lá, vai deixar ali a estalagem ao encargo de alguém, tudo, e vai seguir com eles. E propõe um jogo. Cada pessoa da comitiva deve contar 2 histórias, 2 contos. A melhor de todas ganhariam depois, à volta, na taberna, um jantar pago por todos os outros perdedores, vamos dizer assim. Ou seja, todo mundo ia fazer uma vaquinha e pagaria o jantar para aquele cara que venceu, certo? E assim vai. E nessa trama daí vai se discutindo as histórias. Aí cada um vai contando o seu conto, certo? Então Chaucer coloca já na boca, eu não sei se é o conto do pároco, ou se é ele mesmo que empresta a voz para esse conto, que ele vai começar a nos dar uma ideia. Para as pessoas daquela época provavelmente não era dar uma ideia, elas entendiam a referência. Mas muitos de nós podemos não entender o quanto aquilo ali está conversando com quem leu aquela obra próximo daquele contexto. E diferente de nós, estamos lendo ela 600 anos depois. E ela começa mais ou menos assim. Vinde ouvir alegremente, pois eu trago a toda a gente das alegrias um compásio. Vou falar sinceramente de um cavaleiro valente chamado Topázio. Nasceu longe no além-mar, na Flandre, seu lugar na aldeia de Poperingue. Seu pai, homem sem par, senhor daquele lugar que a graça de Deus distingue. Logo, logo ficou um rapagão, branco como pão, e faces de róseo matiz. Puro era o coração e não sei o que é o nariz. E assim vai. Tem uma hora que o estalajadeiro que está na comitiva diz assim, pelo amor de Deus, pare com essa lenga-lenga. Não venha mais com essa rima infinita, conte uma história boa, uma história normal, uma história de gente que faz coisas e que seja contada de uma maneira que nós possamos entender e acompanhar. E para mim, a compreensão que eu tive mesmo na época daqueles estudos é que o Chaucer ele já está bebendo de um cansaço que ganharia sua sátira de definitiva, certo? Assim, tem grandes ciclos de cavalaria. Se a gente vai pegar, por exemplo, Palmeirinho de Inglaterra, Tirano Leblanc, para não ficar na coisa que todo mundo conhece, que é a matéria da Britânia. O que é a matéria da Britânia? A matéria da Britânia é Rei Arthur. Tem a matéria da França, bem menos conhecido por nós, ainda que eu já ouvi falar que existem tradições, certo? Né, de festejos, folguedos, apresentações equestres, que remontam à matéria da França, tá? Que, por exemplo, tem a ver com Carlos Magno e os seus 12 pares. Alguém já ouviu falar que participou de algum folguedo em algum lugar do Brasil onde se remontava esse tipo de coisa, né? Só que como as pessoas entendiam que os 12 pares eram 12 pares de cavaleiro, tinha 24 sujeitos, mais o cara que fazia o papel do rei Carlos Magno na jogada. Mas par não quer dizer isso, pessoal. Nesse contexto, o cara é um par do reino, ou os pares do rei. Quer dizer que são igualados em dignidade. Ou seja, os 12 pares, né, é mais ou menos como um contraposto, ou pelo menos algo semelhante, melhor dizendo, ao que nós chamamos de Távola Redonda. A Távola Redonda, ela é redonda justamente para falar da paridade entre os cavaleiros em dignidade. De maneira que não havia quina, né, não havia cabeceira na mesa. Então o próprio rei não tinha um lugar de cabeceira naquela mesa, porque a cavalaria acabava igualando a todos. É evidente que o rei tinha o seu comando, mas a ideia é isso, senta-se nessa mesa quem tem dignidade. Nem importa se você é o rei ou não é o rei. A questão central é, se você é digno, você vai sentar aqui. Se você não é, não vai. Né? E tinha, inclusive, até apareceu o grande cavaleiro Galahad, a cadeira fatal. Ou seja, ninguém que não fosse Galahad poderia sentar naquela cadeira. Ele que é, né, o cavaleiro mais puro, né, o cavaleiro mais perfeito, cavaleiro por excelência. Né? E a gente tem, é claro, todas essas ideias, tá? Aonde vocês devem conhecer pelo menos uma coisa, né, da matéria da Britânia, da França, que é a Canção de Rolando, né, La Chanson de Rolando, que ele vai falar sobre, né, a tragédia que se dá quando eles, voltando do ataque aos muçulmanos, ainda naquela Espanha que não era Espanha, tá, estão passando ali, se eu não me engano, o vale de Roncesvalles, e ali eles são atacados, então, né, aquilo que é a tropa de Rolando, por um número, né, de soldados muçulmanos, sei lá, 10 vezes mais. E aí ele vai relatar como Rolando não quer, né, pedir ajuda ao rei, mas quer ele, na bravura cavaleiresca, ir lá e enfrentar
aquele número, né, sei lá, de 1 para 10, de 1 para 5, né, no mínimo de 1 para 4, né, com a velha ideia, né, se aqui morremos, o chão fica bento, porque morrer em Deus é novo nascimento. Né? E aí, então, vamos para essa batalha. Então, a gente tem essas coisas, mas tem, né, Tyrone Leblanc, né, Amaldes de Gaula, eu tenho uma série de outras histórias relacionadas à cavalaria, né, que vão compondo isso. E que foram e têm o seu papel até hoje, nós podemos ler com muito gosto, né, se temos algum preparo para isso, tá? O que eu falo de algum preparo? É claro, se você só está lendo livros de ação, livros que falam de coisas muito simples, livros que com uma linguagem muito acessível falam de coisas que nós conseguimos nos identificar muito bem. E, gente, eu não tô falando mal de nada disso, tá? Quem não gosta, eu acho muito legal, às vezes a gente tá afim de ver, sabe? Sabe aquela coisa que dá alegria na gente, sabe? Aquela coisa assim, ó, crianças brincando num lugar bacana, uma família que mesmo que tenha seus problemas luta e fica junto e no final é feliz, um casal, né, que se encontra e amadurece junto, briga um com o outro, aí vai e volta e termina casando. Isso é coisa legal, coisa da vida que vai dando certo apesar das dificuldades, né? Mas geralmente esses livros são muito acessíveis da sua linguagem, porque foram escritos há poucos anos do nosso ano, é a mesma geração que nós, ou perto disso, então as coisas são muito mais acessíveis. Então, se você está acostumado a ler esse tipo de literatura, você realmente vai pegar ali algum ciclo de cavalaria do século XI, século XII, vai achar muito estranho, tá? Então é isso. Mas a gente vai ter a sátira definitiva desse estilo, se a gente for olhar em Dom Quixote, certo? De Cervantes, tá? Onde ele vai lidar com vários desses arquétipos, só que de uma maneira satírica, né? E o próprio estilo satírico aí é uma das melhores coisas que há, e que é muito importante para a nossa formação acerca de sermos leitores preparados, porque é uma coisa que hoje as pessoas não conseguem pegar em muitas obras. Eu leio em um outro livro, eu digo assim, tem gente, não, mas isso está muito ruim, isso está muito feio, isso não sei o que mais, tem cabimento um negócio disso, aqui é de dar risada. Eu digo, exatamente, é para dar risada. A pessoa exagerou alguma característica de um grupo, instituição ou situação, e aquilo é nos entregue. Só que como aquilo é nos entregue em meio a uma narrativa que na maior parte do tempo não está sendo satírica, quando a sátira aparece, eu acho que aquilo é uma falha no texto. Se a melhor maneira de arranjar um texto é misturando estilos dessa forma, é outra conversa, né? Mas muitas vezes coisas que não funcionam, né, num texto que seja considerado uma narrativa retilínea, que só está falando de coisas que acontecem, né, no nosso mundo, ou então segundo as regras de um mundo imaginário, mas não, aquilo ali é uma piscadinha que o autor está dando para nós, né? Ele está brincando com alguma coisa, eu nunca me esqueço. Para mim é altamente satírico, uma característica que, por exemplo, no primeiro livro do Harry Potter nós temos a explicação do sistema monetário deles. E aí é um sistema que para mim eu nunca consegui achar o sentido dele. Mas é evidentemente que é um sistema monetário que brinca com, né, o sistema monetário inglês antes, né, da reforma que transformou ele no sistema centesimal. E por outro lado, é alguma coisa para deixar a gente ali tendo o que fazer com a cabeça quando lê a história, tá? Então existe um elemento satírico que não coloca a história num lugar inferior, muito pelo contrário, né? Faz daquele livro, no caso aqui Dom Quixote, né, a obra basilar que é, tá bem? Então é isso. Partindo então para a questão do cavaleiro, né, o cavaleiro acaba se tornando um grande símbolo, segundo a visão que nós estamos aqui propondo, da busca, tá? O cavaleiro, ele e a pergunta é, Rodrigo, lá no mundo real, o cavaleiro é um cara que está sempre buscando? Gente, o cavaleiro, ele é um militar, ele é um soldado especializado. Em vários contextos, esse cavaleiro vai lutar por quem pode lhe pagar melhor, certo? Não tem muita história. Se ele é o vassalo de alguém, tá? Ele então tem que cumprir os compromissos da sua vassalagem, certo? Ou ele luta as lutas do seu senhor feudal, ou ele vai pagar pessoas que vão lutar as lutas do seu senhor feudal, certo? Ah, Rodrigo, mas não haviam cavaleiros andantes que andavam por aí fazendo bem? Até havia cavaleiros andantes, mas que vendiam também o seu trabalho como qualquer outro, né? E não é que estavam por aí procurando onde é que tem, né, uma donzela para salvar, onde é que tem uma viúva para vingar, onde é que tem uma situação de injustiça para remediar, tá? Muito disso era o discurso que se fazia na igreja, e com a igreja continua fazendo todo o tempo,
A igreja diz ainda hoje, se você é poderoso, se você tem dinheiro, se você tem influência, coloque isso a serviço dos demais, especialmente, sobretudo, dos mais pobres, né? E você vai ter, né, uma grande felicidade nessa vida e ainda depois ainda o reino dos céus, tá? Ou seja, entrar no reino dos céus e assim por diante. Então, quer dizer, é a mesma coisa que sempre se disse, tá? Então, mas já se dizia, né, nesse tempo. E o cavaleiro acaba sendo a encarnação disso. O Chesterton, ele traz para nós, né, como a gente já lembrou aqui algumas vezes, a ideia de que o cavaleiro tem, né, uma releitura na figura do detetive em meio à selva de pedra da cidade industrial, tá? Mas é isso aí. Dito tudo isso, a gente pode partir então para o nosso capítulo, tá? Acho muito provável que muitos nunca tenham ouvido falar de The Broadstone of Honor, o manual de cavalaria escrito por, aqui eu vou, né, me aventurar, Knaum Digby, no início do século XIX, a menos que se lembrem de uma referência desdenhosa a ele nos ensaios de Macaulay. A referência não constitui exatamente uma crítica a The Broadstone of Honor, mas é muito danosa aos ensaios de Macaulay. Ilustra-lhe não apenas a vigorosa... Perdão. Seria a pronúncia correta disso Macaulay, mas aqui realmente eu sou obrigado a admitir que eu não sei essa pronúncia exatamente. Seria escrito Macaulay, tá? Mas eu sempre li com Macaulay. Mas tudo bem, tá aí. Provavelmente você que conhece alguma coisa da literatura inglesa já reconheceu qual é o autor que ele está falando. Ilustra-lhe não apenas a vigorosa superficialidade, mas aquele considerável elemento de ignorância que lhe acompanha a notável reputação de onisciência. Assim como sua célebre zombaria de Spencer mostra que ele não leu Spencer, sua menos célebre zombaria de Knaum Digby mostra que ele não o leu. Ele tratou de menosprezar certas histórias antigas sobre cortesia, que é o casamento da humildade com a dignidade. Ele zombava de histórias como a do príncipe negro, que cuidava como um servo de seu prisioneiro indefeso, e achou que não poderia ser mais eficaz na zombaria do que dizendo que eram histórias adequadas a Knaum Digby, ou, como ele disse, aqueles que pensam, como o autor de The Broadstone of Honor, que Deus fez o mundo para os cavaleiros. Sentimos-nos um pouco tentados a responder que, para alívio de Macaulay, sempre haverá salafrários o suficientes no mundo, mesmo entre os escritores eruditos, para restabelecer esse equilíbrio. Então, ele vai falando aqui, né, que esse autor é um autor... O Chesterton, eu particularmente, não tenho nenhum conhecimento mais profundo desse autor, né, Macaulay, mas, de toda forma, claro, perfeito, poderia ser também a pronúncia de Macaulay, tá? Uma pronúncia possível aqui, Macaulay, certo? Mas, de toda forma, Macaulay, esse autor, ele é um autor reputado pelo Chesterton como um autor que não parece ser o mais honesto possível, certo? E aí então faz essa crítica, né, mordaz e um tanto cínica a esse autor, né, que o Chesterton nos apresenta como escritor, né, de uma espécie, né, de livro, de manual de cavalaria, tá? Agora, e aí ele continua, né, propriamente aqui, com o seu nome, indica, né, o nome do Digby, uma antiga família católica estabelecida na Irlanda, e assim como os outros ramos dessas antigas famílias que vingaram na Inglaterra, não seria de estranhar se ele atribuísse alguma importância ao cavalheirismo, certo? Aqui Chesterton, tá, vai marcando, tá, é como se a cortesia, certo, que há, né, no mundo cavalheiresco, tá, ou melhor, cavaleiresco, tivesse, né, passado à frente até chegarmos naquilo que nós temos hoje em dia no gentleman, certo? Ainda que a palavra, né, utilizada muitas vezes nesse contexto é chivalry, né? Ou seja, é um cavalo, não é nem a ideia de knightly, alguma coisa que fosse especificamente cavalheiresca enquanto pertinente especificamente à atividade do cavaleiro, né? Que fosse cavaleiresca, né? Especificamente da atividade do cavaleiro. Aí isso é uma coisa cavaleiresca, sei lá, botas, arreios, né? Sela, coisa cavaleiresca, coisa que cavaleiro usa, tá?
mas uma outra ideia que é o chivalry, né, que é um cavalheirismo, que não é também a mesma coisa que nós, não é a mesma palavra que a ideia de gentlemaness, né, de gentleness, né, a ideia de que tem a questão de um cavalheirismo, que é os costumes adequados, a maneira própria de vestir, assim por diante, e uma coisa que parece que é uma passagem, certo? Um ir além, que não envolve só a questão de você ser um cara bem vestido, nem tampouco você tenha qualquer expertise em equitação. Mas além desse cara adequado, devidamente civilizado, completamente inserido dentro, né, da sua cultura e nos costumes virtuosos dessa cultura, existe nele uma bravura, existe nele um desejo de desempenhar atos virtuosos, sejam eles de coragem, de bravura, sejam eles mesmo de generosidade, como ele fala aqui, né, do tal príncipe negro, que é na verdade Eduardo de Woodstock, né, o primeiro dos príncipes de Gales, certo? Se eu não me engano, é filho de Eduardo I, tá? O Longshanks, mas eu posso estar equivocado aqui entre números e assim por diante, tá? Chamado de príncipe negro porque ele usava uma armadura escura, tá? Uma armadura negra. Tanto é que se vocês forem, eu acho que é em Westminster, na abadia de Westminster, vai estar lá o túmulo dele, né? E aí vai ter ali, aqui jaz Eduardo de Woodstock, que vestia uma armadura negra, né? Então, chamado de o príncipe negro, primeiro príncipe de Gales. Essa instituição que tem até hoje, né, que geralmente é um título dado ao herdeiro presumido, né, do trono britânico, certo? Que é o príncipe de Gales. Isso aí se funda ali. Ou seja, por quê? Em grande parte porque esse Eduardo de Woodstock é um grande guerreiro e tudo mais. Então, a presença inglesa, né, com castelos, atrelando muito fortemente a coroa inglesa, né, o país de Gales, para tentar manter os galeses sob controle. Sabemos das várias revoltas que houveram, né, durante o período medieval em busca dessa autonomia, até que se consolida, né, uma dominância, né, definitiva. Hoje em dia, muitas vezes, o que se refere à Inglaterra se refere a Gales também. Geralmente não tem distinção. Por exemplo, a Igreja Católica, a conferência dela no Reino Unido, na Inglaterra, também reúne os bispos de Gales. Então, geralmente vai estar muito atrelado uma coisa à outra, tá? E aí ele continua: se essa fraqueza às vezes é aparente demais dos antigos católicos da Inglaterra, é pelo menos perdoável e triste. Quando você é um escudeiro honesto e perfeitamente patriótico e todos os seus conterrâneos mesmo assim o consideram um mentiroso, um traidor, um envenenador de poços, um adorador do demônio, talvez lhe sirva de consolo sentimental que eles não possam negar que você é um cavalheiro. Dado a nossa pobre natureza humana, seria até desculpável exagerar o sentimento um pouco demais. E Knowlton Digby poderia ser desculpado se fosse esse seu caso, se tivesse falado exagero sobre cavalheirismo, como se Deus tivesse feito o mundo para cavalheiros. Mas, a bem da verdade, não foi Digby que falou bobagem sobre cavalheiros. Foi Macaulay que falou bobagem sobre Digby. O que será que Macaulay teria dito se, depois de escrever seu epigrama sobre um universo criado para os fidalgos, tivesse feito a ousada experiência de abrir o livro ao acaso, como eu fiz, e ler um parágrafo como este? O nobre italiano Arnigio nos mostra o quanto os camponeses e os homens de classe baixa podem ser verdadeiramente generosos e heróicos. O glorioso nascimento do Redentor do mundo, observa ele, foi revelado aos pastores, homens puros e justos e vigilantes. Quando nosso adorável Salvador estava para nascer, a bem-aventurada Maria e o devoto José eram tão poucos dotados da grandeza mundana que o estábulo de uma estalagem foi seu único refúgio. Devemos notar, disse um santo homem, que os evangelistas não dizem que não havia lugar na estalagem, só que não havia lugar para eles. Que nobre escola é a pobreza! Que templo de honra soberana! O Papa Urbano IV tinha tão pouca vergonha de ser filho de um sapateiro que ordenou que o púlpito da igreja de São Urbano em Troyes, sua cidade natal, fosse adornado durante os grandes festivais com uma tapeçaria representando a barraca de seu pai. Há até um exemplo de legislação que coloca, segundo os princípios dos romances, a cavalaria antes da nobreza,
pois o estado de Pistoia, no século XIII, enobrecia os homens como castigo pelos seus crimes. Vocês não acham que talvez até Macaulay se sentisse um pouco envergonhado de si mesmo depois de ler isso? De qualquer forma, o autor de The Broadstone of Honor não achava que o mundo fosse feito apenas para os cavaleiros. Ele pensava que, em sua simplicidade, que era feito para os homens, e ele não pôde escapar de um preconceito em favor de homens bravos e honestos. Isso é antiquado o suficiente para acrescentar: homens que sentiam uma consideração especial pelas mulheres. Aqui ele tá, e aqui nós podemos ficar por esse momento do capítulo, certo? Especialmente para dizer o seguinte, né? Nós temos aqui em Chesterton uma certa, né, dívida. O Chesterton reconhece uma certa dívida, certo? Que a civilização ocidental tem com homens, né, que são apresentados a nós nesse livro, por exemplo, desse autor, Digby, tá? Como homens dotados, né, de uma fortaleza e de uma virtude, certo? Ao mesmo tempo que são extraordinários, tá? E aí ele coloca um outro elemento, que é o elemento, né, de uma especial consideração pelas mulheres. E nisso, o pensamento de Chesterton vai acabar encontrando, tá, algo, talvez para alguns críticos, fosse até uma certa fraqueza, né, da sua forma de pensar, mas que é uma visão bastante poética, né, das mulheres. Eu acho essa crítica um tanto exagerada, porque às vezes tem alguns que querem colocar o Chesterton dentro de algum elenco meio romântico, mas na verdade isso não é verdadeiro. O Chesterton não é um homem que ignora aquelas coisas, né, muito claras, por exemplo, para alguém como Tolkien, quando escreve para o seu filho na guerra. Mas ele entende uma coisa interessante. A capacidade de um homem se dedicar a uma mulher, e se dedicar a uma mulher de fato, né, ou seja, interessado em quem ela é, né, sendo capaz ao mesmo tempo de ser grato pelas coisas que ela faz, sem ficar ao mesmo tempo, né, sempre considerando meramente a obrigação dela como esposa, como mãe, como filha, fazer essa e aquele ato de cortesia, e entender que esse lugar, né, que muitas vezes em muitos lugares é conservado em ordem, seguro e bonito por causa das mulheres que ali moram, dele cuidam, necessariamente não é só mulheres que fazem o trabalho de cuidar de casa, mas na maioria dos casos é para esse mundo que a pessoa quer voltar, depois de todo o seu trabalho, depois de toda a faina, depois de todas as dificuldades, né? Você não quer continuar nem na fábrica, nem na trincheira, né? Você não vai comemorar a vitória no campeonato no meio do campo. Você vai sair dali, vai então para o local onde tem uma refeição quente que foi preparada para você, talvez o seu prato preferido, vai sentar em lugares limpos, vai estar num local bem arejado, vai estar em um local bonito. Alguém precisa ter feito isso. E em muitos contextos desse mundo doméstico, ou pelo menos esse mundo, né, de acolhida, confraternização, né, de estar com outros convivas, é um mundo que é cuidado, né, e gerido pelas mulheres, tá? Então, as casas e assim por diante. Muito comum as pessoas me dizerem, bah, faz muito tempo que eu não me reúno com meus irmãos, porque quando a mãe era viva, né, aí vai contar toda a história de que era a casa da mãe, e depois que a mãe não estava mais lá, por quê? Porque no fundo, aquele lugar guardava o conchego da maternidade, todo filho ia lá, né, também um pouco para ganhar um pouco desse carinho, e se com o coração no lugar entender que também, né, aquela mãe precisava daquele carinho. E os outros irmãos também foram por mesmo motivo, se encontram ali, já confraternizam, já fazem churrasco, já comem, bebem, estão juntos, né? Morre a mãe, né? Aí fica aquela coisa meio, mas agora, né? Tá para ver o humano, podem se ver em outro lugar, pode se estar em outro lugar, e assim vai indo. Aí até continuam se frequentando, mas é aquela coisa meio, agora vamos na casa, um vai na casa do outro, e assim por diante. Às vezes acontece de uma figura entre esses irmãos, ou esse grupo, então assume esse lugar, né, que foi deixado ausente por essa mãe, que já se foi, tá? Aí ela meio que se acaba se tornando, né, essa figura de novo. Mas isso para dizer que, na verdade, o grande empenho, né, da cavalaria, ou do cavalheirismo, ou, né, dessa palavra aí, né, do chivalry, né, dessa palavra que meio que mescla alguma coisa das duas coisas, né,
dos brios do guerreiro, com as boas maneiras do gentleman e algo a mais, né? Que é isso tudo. A grande função disso é proteger um mundo que não é dado, né, por pressuposto. Ou seja, que é o mundo da civilidade, que é o mundo que é simpático e seguro para as crianças, para os velhos, para os fracos, e que encontra nessa figura da mulher forte, até mesmo como ela aparece na Sagrada Escritura, né, o seu grande símbolo, tá? E a partir disso é a força desse sujeito, né, que vai então, né, cuidar, zelar, proteger, defender, né, esse ambiente, né, civilizado, aonde é aquilo. Quem já fez a experiência sabe. Nós não podemos ter um ambiente que não tenha, né, só tenha um. Podemos ter, às vezes é necessário que tenha. Mas o ambiente equilibrado é o ambiente que nós conhecemos na nossa família. Com homens e mulheres, né, convivendo juntos, né, se querendo bem, procurando, né, diminuir, né, os seus atritos e se perdoar da falha que um cometeu contra o outro e assim por diante, né? E quando nós falamos desse cavalheirismo, né, ou da cavalaria, né, da qual Chesterton comenta, em grande parte ele tem contido essa ideia, né? Isso não surge simplesmente de um romantismo, isso não surge meramente da ilusão de algum autor. Isso surge da necessidade que o ser humano percebe de que tudo que é belo, ao mesmo tempo bom e verdadeiro, conta com uma certa fragilidade. E que essa fragilidade ela tem que, né, ser, em algum grau, protegida, né, por algo que é mais forte a primeiro momento. Né? Ou seja, a delicadeza de uma flor, a paz de um lar, a beleza, né, de um quadro, de uma obra de arte, né, uma estátua, coisa que eu valho. Porém, por outro lado, não é só esse defensor que presta um favor, né, à manutenção dessas coisas. Essas coisas fazem esse sujeito, né, encontrar o seu lugar no mundo, que é a ideia fundamental do lar. Ou seja, quando eu estou num ambiente onde as coisas fazem sentido, e quanto mais ordenadas elas forem, quanto mais boas elas forem e assim por diante, mais elas farão sentido para mim, mais eu vou conseguir me sentir bem ali, e mais eu vou ganhar forças para conseguir, então, realizar aquelas coisas que eu preciso realizar. Existe uma imagem da mitologia clássica que eu acho bem interessante, que é a ideia, então, do enfrentamento dos titãs, e esses titãs, quando pisavam, né, a Terra recebia uma nova força, porque eles eram filhos da Terra. Então, novamente, também é isso, os lares e essas coisas todas, né, elas empregam, elas dão, certo? Uma nova força para aqueles que ali encontram o seu sentido. E a grande ideia, né, da cavalaria, né, ou então do cavalheirismo, né, e assim por diante, é uma ideia fundada, sim, nesse momento, na Idade Média, quando essa arma militar era relevante do jeito como nós a imaginamos, a cavalo e assim por diante, que é o quê? O mais forte deve estar em favor do mais fraco, espelhando aquilo que é um adágio já do Evangelho, né? Aquele que quiser ser o maior, que seja o último, aquele que quiser ser, né, o maior, que seja o servidor de todos, né? Então, é essa a ideia dessa civilização. Você que é mais forte, você tem que estar a serviço dos demais. É só um favor que você presta? Não. Você precisa deles para viver. Você precisa deles para a vida fazer sentido. Você precisa da leveza e da alegria das crianças. Você precisa da beleza, do aconchego, da força feminina, que é diferente da masculina, né, mas não menos importante. Você precisa da sabedoria dos velhos. Você precisa das obras de artes, né, dos artistas que produziram coisas de beleza na cultura, na arquitetura, na pintura, né, na música, né, na literatura. Então, todas essas coisas fazem a vida valer a pena. Né? Você as defende e depois elas te defenderão. Defenderão de quem? Defenderão daquilo que está no nosso coração, que é uma profunda ânsia de perfeição, de beleza, de verdade, de eternidade, né, que quando não é sanada, não é, né, alimentada, né, essa fome não é alimentada, é um abismo que cresce dentro do homem, né, e fatalmente de uma forma ou de outra, de algumas formas mais trágicas, de outras menos trágicas, né, acaba o engolindo. O Cavaleiro em Busca, né, a Suma da Ópera, o Cavaleiro em Busca, somos todos nós, ou seja, cada um de nós, independente de onde, quem seja, que idade está,
está sempre lutando de novo, né? Para poder estar em contato com aquilo que faz a vida valer a pena e para o qual nós viemos nesse mundo, né? Enquanto ao mesmo tempo depois a convivência com tudo isso, ou ainda melhor, com aqueles que são também o sentido da minha existência, sobretudo aquele que é o sentido da minha existência, a condição da minha existência que é Deus. Então depois, nessa convivência tão pacífica quanto possível, eu sou alimentado de sentido, eu cresço, né, naquilo que devo me tornar, até poder chegar à plenitude, né, dessa busca, que é a plena estatura, né, de homem novo. Eu vou ficando por aqui. Se você não conhece o Poço e os Charcos, não deixe de conhecer e, melhor de tudo, comprar, para ler até o final aqui também o artigo que nós começamos a ler por aqui. Não deixe de conferir ali a nossa livraria da Sociedade Chesterton Brasil. Curta esse vídeo se você gostou e compartilhe com quem você sabe que gosta desse conteúdo. Ficando por aqui, até a próxima.